Olá, muito boa noite, é um prazer estar com você mais uma vez aqui na Norteplay e em todas as plataformas digitais. Você pode acessar www.norteplay.com.br ou através do Instagram, Facebook e estaremos aí conectados mundialmente. E nessa quinta-feira eu quero ter o prazer de anunciar que daqui a pouco nós vamos falar de contabilidade. Parece um tema um pouco difícil, parece um tema de certa forma que nos assusta, mas vocês vão ter a oportunidade de saber um pouco mais de maneira muito sutil, muito inteligente e de maneira que possa ajudar a termos negócios rentáveis e mais do que isso, sem ter a necessidade de termos problemas futuramente. Eu vou conversar com o empresário Edson Renato, que é formado em contabilidade pela Universidade Unicastelo de São Paulo, pós-graduado em gestão contábil e tributária pela UFAM, natural de São Paulo, está no Amazonas há 12 anos e vem fazendo um trabalho extraordinário como CEO do Escritório Brasil de Contabilidade. Hoje ele possui um escritório em Manaus e mais 3 filiais no interior do Amazonas e também agora chegando até o Pará. Edson, seja muito bem-vindo, é um prazer estar aqui com você e vamos falar um pouquinho sobre contabilidade. Boa noite. Boa noite, Marcelo. O prazer é todo meu de estar aqui presente no Norteplay, né? E estou aí à vossa disposição. Ok. Edson, a gente vai conversar aqui, como eu falei inicialmente, nós criamos um medo de contabilidade, né? Até porque as pessoas nos ensinam de maneira equivocada. Mas eu quero te perguntar, qual que é o princípio fundamental da contabilidade para que o empresário possa se sentir seguro? Bem, Marcelo, quando se fala contabilidade, o empresário cria-se realmente esse medo por contabilidade. Na verdade, é um misticismo que não tem nenhum segredo, na verdade, né? Em tese, a contabilidade ela vem para ser aplicada e apresentar para o empresário qual será o melhor resultado para a empresa dele, indiferente do nível do regime tributário. Tá? Então, o que ela vem transcrever? Ela vem transcrever os atos e os fatos praticados na administração de uma empresa, aonde na estrutura final dela ela demonstra qual foi o resultado, apresentando se a empresa obteve lucro ou prejuízo. Esse é o princípio básico da contabilidade, auxiliar o empresário na tomada de decisão e apresentar qual o real lucro que ele está tendo na sua operação. Perfeito. Vamos voltar um pouquinho, Edson, que aqui o nosso programa é de empreendedorismo, negócios, oportunidades, para a gente poder relaxar e a gente conversar um pouco. Vamos voltar um pouquinho lá de quando o Edson surgiu e veio para Manaus, que teve essa ideia. Primeiro você veio contratado por uma empresa, não foi? Sim. E aí depois que veio essa oportunidade de criar o Escritório Brasil. Conta um pouquinho isso para a gente. Sim, Marcelo, eu vim para Manaus, né, há 10 anos atrás, vim trabalhar em uma empresa comercial aqui de Manaus. Comecei a trabalhar, posterior a 11 meses, eu vi a oportunidade do mercado estar necessitando de profissionais qualificados. Foi quando eu decidi partir para o Escritório Brasil. Trabalhei aproximadamente em torno de 9 meses na área informal, captando o cliente. Posterior a isso, começou a funcionar. Eu abri meu CNPJ em 2009, né? E aí nasceu-se um sonho, né? Um escritório que fizesse a diferença, né? Com isso, nós conquistamos um espaço em Manaus. Posterior, fomos para Parintins e hoje estamos atuando com 2 filiais no Pará, Capanema e Bragança. Eu percebo, Edson, assim, acompanhando o seu trabalho e vendo toda essa vontade, esse desejo e essa materialização de sonho, que você tem alguns diferenciais, né? Sobretudo essa questão empreendedora, que normalmente o contador ele é um contador apenas, mas não tem essa veia comercial, essa veia empreendedora de querer fazer, acontecer, buscar oportunidade, ver oportunidade e ir lá e construir um novo negócio. De onde que surgiu isso? Bom, surgiu da necessidade de apresentar para os nossos contribuintes o que verdadeiramente é a contabilidade. Então, quando nós adentramos a uma empresa, nós apresentamos os nossos trabalhos e oferecemos para o nosso cliente um levantamento, uma auditoria tributária, onde nós apresentamos para ele se é viável ele permanecer no Simples Nacional, caso ele seja em regime Simples Nacional, e qual seria a diferença dele optar por um outro regime tributário, ou seja, qual seria a carga tributária que ele teria trabalhando em um outro regime tributário.
Quando você faz essa análise, obviamente que é para que você possa dar o melhor caminho para que ele não tenha prejuízo na sua operação e, mais do que isso, que ele pague realmente o que é justo com relação à carga tributária, não é isso? Exatamente, Marcelo. Porque o que acontece hoje? Nós temos aí micros, pequenos empresários, por exemplo, vamos falar de uma atividade específica, supermercados, né? Está mais que provado que para um supermercado que tem faturamento acima de R$100 mil, que a melhor opção tributária para ele é lucro real. Por quê? Porque se ele é optante pelo lucro real, ele tem vários benefícios que a lei o ampara. Como, por exemplo, ele tem produtos que para nível de Estado, tributário Estado, ICMS, ele tem produtos com substituição tributária, tá? Ele tem produtos com isenção de PIS e COFINS, alíquota zero, tá? E suspenso. Então, quando nós vamos fazer a contabilidade de uma empresa que é supermercadista, que tem faturamento acima de R$100 mil, nós demonstramos para eles os 3 regimes tributários. Okay. Simples nacional, lucro presumido e lucro real. E deixa eu, só para contribuir, você que está nos assistindo, é super importante que você esteja enquadrado no regime correto. Seja o Simples Nacional, seja o lucro presumido ou lucro real. E para isso você precisa de uma assessoria contábil. É aí que entra a expertise, é aí que entra essa base de conhecimento do Escritório Brasil de Contabilidade. Nós já conhecemos o trabalho, fomos pesquisar um pouco mais, aprofundar, e estamos vendo que eles estão fazendo um trabalho extraordinário, tanto no interior do Amazonas quanto no Pará. E Edson, qual a diferença nesses regimes? Para o leigo, né? O nosso telespectador, nós temos lá empresário, mas temos o novo empreendedor, quem quer começar o negócio. Qual a diferença entre o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real? Bom, a diferença entre um regime e outro é a praticidade que você tem na hora de fazer o pagamento dos seus impostos. Por exemplo, uma empresa que está iniciando atividade, que ela tem uma expectativa de faturamento de pequeno porte. O que seria pequeno porte? O faturamento de 30, 40, 50 mil reais. O que é prioritário o contador indicar? Indicar que ele abra uma empresa optante pelo Simples Nacional, okay, de qual ele vai ter uma carga tributária simplificada. Ou seja, ele vai pagar todos os seus impostos em uma única guia. A exemplo, ele pagaria imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, ISS ou ICMS e o CPP. E a gente tem que decorar esse conjunto, esse conjunto de siglas aí. Ele precisa decorar também ou não? Isso é o trabalho do contador. Isso é um trabalho que o contador tem que gerar, pega todo o faturamento dele mensal através dos dados que já se encontram dentro da Secretaria de Fazenda do Estado. Ele faz a apuração, né, do imposto e aí transmite para o cliente, leva até o cliente e faz a apresentação de qual é o valor que o cliente vai pagar naquele momento e quais são os impostos embutidos dentro daquela única guia. Então, é chamado um pagamento de imposto simplificado, ou seja, em uma única guia você paga todos os impostos. Né? O que muda disso para o lucro presumido? No lucro presumido é um regime chamado de regime não cumulativo, um regime cumulativo, né? Ele cumula, no caso do PIS e do COFINS. Perfeito. Então eu tenho que gerar, nesse caso, uma guia para imposto de renda, uma guia para contribuição social, uma guia para PIS, uma guia para COFINS. Então são guias totalmente separadas, tá? No caso do lucro presumido, a questão do PIS e COFINS, ele é cumulativo. Então veio do meu fornecedor, ele pagou o PIS e COFINS. Entra para a minha empresa, eu vou fazer a apuração, recolho novamente o PIS e COFINS. Então o que muda eu teria todos os impostos separados em guias diferentes, okay, e também que é um regime que ele é cumulativo. Tá, deixa eu te perguntar, a gente imagina que essa carga tributária, independente do regime, todos nós temos o fantasma de que sempre o governo está mordendo grande parte do lucro do empresário, do empreendedor. Quando ele está enquadrado no regime correto, obviamente que isso fica mais fácil de ser entendido, esse medo de estar pagando a mais ou a menos, isso acaba por se diluir, não é isso? Com certeza. Acaso é o lucro real. No lucro real nós fazemos todos os lançamentos, as apurações e apresentamos qual o real lucro que a entidade vai ter naquele momento, ou seja, naquele mês ou naquela apuração ou no trimestre, né? Através da demonstração do resultado do exercício, que é chamada de DRE. Okay. Né? Chama-se o lucro real de
regime tributário mais adequado, porque você realmente paga em cima daquilo que você teve de resultado positivo. Entendi. Se você tiver um resultado negativo, automaticamente você deixa de pagar o imposto de renda e a contribuição social, diferente dos outros regimes. Perfeito. Então quer dizer que se o empreendedor, o empresário, estiver enquadrado no regime correto, obviamente ele vai estar pagando o seu imposto de acordo com o regime, e aí ele não perde, ele não vai ter perda de faturamento e vai estar contribuindo oficialmente para a Receita Federal, para o governo federal e todos os outros órgãos, é isso? Exatamente, Marcelo. Ele estaria pagando um imposto mais justo dentro de todos os regimes tributários. Imposto devido. Exatamente, o imposto devido, né? Caso ele chegue, teve um período do mês ou do ano que ele tenha aí uma crise econômica ou algo parecido, ele tenha prejuízo, ele deixa de pagar alguns impostos, como imposto de renda e contribuição social. E sabe, Edson, que a gente vem aí trabalhando nesse mercado de varejo e tem algumas situações que a gente vem percebendo. Alguns parceiros, clientes e empreendedores cada vez mais passam momentos apertados com seus contadores. A grande maioria que nós temos acesso, eles falam o seguinte: porque o meu contador ele só me manda uma guia lá de recolhimento, eu vou lá e pago e pronto, e não sei nem o que eu estou pagando. Né? E a gente já presenciou isso tanto em pequenos mercados, em padarias, em restaurantes. E por que acontece isso? Será que é um despreparo de parte desses profissionais ou é a falta de conhecimento de explicar realmente o que acontece para o empresário? Marcelo, eu acredito que seja aí as duas partes, né? Porque o imposto gerado, por exemplo, empresas optantes pelo Simples Nacional, eu gero a guia, juntamente com a guia me sai um extrato do que é que eu tenho que pagar naquele mês, ou seja, detalhadamente quais os impostos que o empresário vai recolher dentro daquele período. Então é só ele pegar a guia do imposto, que é o DAS, mais o extrato e até seu cliente fazer a apresentação, né? Nós não temos, assim, no nosso caso, não temos cliente que pague algo sem ele saber. Okay. Todas as guias que nós geramos, diferente do imposto, nós levamos até o cliente e explicamos para ele o que ele está pagando naquele mês. Ou seja, já tem um diferencial de desmistificar efetivamente o que ele está pagando, qual a realidade do seu negócio. E mais do que isso, que ele tenha um conhecimento contábil do que está acontecendo. Exatamente, como por exemplo, nós sabemos aí que grande maioria dos mercadistas, supermercadistas, são optantes pelo Simples Nacional. Eu digo grande maioria a nível de pequenos, tá? A nível de pequeno. Quando nós falamos pequeno, é com faturamento aí até R$300 mil mês. Então você que está interessado, não perde, fica aí que nós vamos por intervalo rapidinho e volto já. Estamos de volta com Conexão Empresarial e hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o Edson Renato. Edson, que é do Escritório Brasil de Contabilidade, está aqui explanando algumas particularidades do mundo contábil. Mas antes disso, antes de voltar para a entrevista, eu quero convidar você para dar uma passadinha lá na JCL Móveis. Você deve passar por lá, lá tem os melhores móveis para escritório, poltronas, cadeiras, sofás de altíssima qualidade. E o telefone de lá é o 3664-0093, você pode falar com a Larissa ou com a Luciana. JCL Móveis, nosso patrocinador oficial. E continuando aqui, vamos falar um pouco mais de contabilidade. E aí, Edson, deixa eu te perguntar, como anda a informalidade no Brasil e quais são as consequências? Como é que está andando esse... Porque as pessoas têm medo, não vou viver na informalidade, eu vou deixar de pagar, eu vou omitir
a minha contribuição. Como é que está esse negócio? Como é que está andando essa informalidade? E quais as consequências que pode ter o empreendedor ou o empresário? Bem, Marcelo, a informalidade ela vem diminuindo, cada ano que se passa, ela tem diminuído mais. Por quê? Porque o fisco intensificou as fiscalizações. Como, por exemplo, no ano de 2017, a Receita Federal lançou uma fiscalização para as empresas optantes pelo Simples Nacional, da qual ela cruzava algumas informações. Qual é o recebimento no cartão de crédito? Qual o valor declarado da sua receita junto às notas fiscais no Estado e qual o apresentado no Simples Nacional? Com isso, ela aumentou sua arrecadação em pelo menos 10% do que ela já arrecadava. Isso em 2017. Isso é oriundo do advento da nota fiscal eletrônica? Tem conexão com isso também ou não? Sim, sim. Tudo está voltado à nota fiscal eletrônica. Por quê? Ela passou a ver situações que ela não via antes, né? Como, por exemplo, o cruzamento de informações. Os entes federados fizeram um convênio, Estado, município e federação são conveniados hoje, tanto uma quanto a outra conseguem acessar os seus dados. Exemplo, sou prestador de serviço, emito nota da prefeitura. Quando eu faço a emissão da nota fiscal, ela fica disponível tanto para a Receita Federal quanto para o Estado e vice-versa. Quando emito uma nota de venda de mercadoria, ela fica disponibilizada para a Receita Federal. Perfeito, perfeito. Então, e deixa eu te perguntar, dentro dessa questão da informalidade, é muito melhor o empresário ter o seu negócio dentro da lei e conectado aí com todos os órgãos, não é isso? Com certeza, é muito melhor. Por quê? Porque o fisco está a cada dia se aperfeiçoando mais. Qual o objetivo da nota fiscal eletrônica? Posterior à implantação da nota fiscal eletrônica, se colocou algumas mudanças, como NCM do produto, CST, PIS, COFINS, ICMS, e assim a vinculação. Então, o que acontece com isso? Ele vai fazer com que as informações estejam disponibilizadas online, onde ele vai conseguir já fazer uma fiscalização eletrônica, que é o caso das empresas optantes pelo lucro real. Hoje, as fiscalizações que acontecem nas empresas do lucro real são via eletrônica. Ok. Edson, todo esse mundo contábil ele é complexo, dinâmico, se modifica constantemente. Mas eu quero voltar um pouquinho no tempo, porque eu sei que você tem assim algumas características muito interessantes. E uma delas começou quando você trabalhou na Arapuã. Esse seu lado comercial, vendedor e empreendedor que é admirável. E isso te leva a novos horizontes. Nós sabemos que você tem aqui, tem a matriz em Manaus, tem uma filial em Parintins e também já está no Pará. Como que você consegue estar presente, participar e acompanhar todo esse negócio de maneira dinâmica e competente como você faz? Bom, primeiro que eu tenho um time muito bom, né? Contratei um time, fiz as qualificações que eu precisava dentro de cada unidade. Então, em cada unidade que eu tenho hoje, eu tenho direcionado um gerente para cada filial. Perfeito. Tá? Juntamente com isso, nós temos um sistema bom de internet, da qual eu consigo acessar várias informações online, o que facilita o nosso trabalho, né? E também faço as visitas mensal. Então, eu passo 10 dias do mês em Manaus, uma semana em Parintins e o restante do mês no Pará, acompanhando de perto o andamento das unidades. Perfeito. E esse time você vem preparando, vem qualificando, e as pessoas que trabalham consigo precisam ser apaixonados por contabilidade, não é isso? Alguns na área contábil, outros na área fiscal, outros no societário, mas precisam ser apaixonados pelo que fazem. Sim. Contabilidade, eu digo para todos que atuam na área, que tem que ser feito com amor, porque é uma área que ela muda todos os dias, né? Nós temos a legislação federal, estadual e municipal com alterações diariamente. Então, tem que se amar a contabilidade para fazer um trabalho muito bem feito. Inclusive, né, Edson, é importante salientar que o Edson ele presta um serviço diferenciado. Então, por exemplo, nós ficamos sabendo que teve um cliente de vocês que vocês trabalhavam ininterruptamente durante 40 dias para entregar um trabalho que foi ofertado para que ele pudesse ter uma garantia fiscal e uma tranquilidade. É isso mesmo? Exatamente.
Nós fechamos um trabalho da qual ele tinha uma necessidade de fazer algumas adequações via sistema fiscal, e nos comprometemos a entregar esse trabalho em 40 dias. E mais do que isso, você foi ainda buscar se ocorriam erros, se tinham distorções, para que ele pudesse ter uma visão clara do negócio dele. Exatamente, Marcelo. É o que o Escritório Brasil faz. Ele adentra a empresa, vai buscar o que o cliente está praticando, de que forma está sendo feito, para uma melhor adequação daí para frente e se há algumas inconsistências anteriores para que a gente possa corrigir essas inconsistências, tudo dentro da legislação. Legal, a gente está aqui num bate-papo muito bacana com o Edson do Escritório Brasil de Contabilidade, e você que está ligado aqui na Norteplay, você pode mandar perguntas. Aproveite para você mandar perguntas sobre contabilidade, sobre o mundo fiscal. Se você quer ter uma oportunidade de trabalho também, aproveite para você enviar o seu currículo, que daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Edson, nós estamos caminhando para o final dessa entrevista e tinha tanta coisa para a gente conversar aqui, mas o tempo é muito rápido e não vai faltar oportunidade de você retornar. Mas no que tange a contabilidade, existe um negócio chamado parametrização, que eu comecei a conviver contigo, fazer parte deste grupo Escritório Brasil, e a gente vem ouvindo muito falar parametrização de produtos. O que efetivamente é e quais os benefícios para o empreendedor, para o empresário? Sim, Marcelo. Nós chamamos de parametrização de produtos, o cadastro do produto. O que acontece? Se nós falarmos aí 2007, 2008, 2009, super simples, simples nacional, como era feita essa tributação antigamente? Se pegava-se a receita bruta, oferida no mês, lançava-se isso no sistema da Receita Federal e automaticamente ela gerava a guia do Simples Nacional, onde o cliente ia e pagava uma única guia para todos os impostos, como é gerado hoje. O que acontece? Com a mudança da nota fiscal eletrônica, passou-se a tributar o item. Então, se eu trabalho com rede de supermercado, eu tenho uma quantidade variável de 3, 4, 10 mil itens, todo item ele precisa de receber uma tributação, indiferente do regime tributário. Peraí, vamos traduzir esse negócio para o nosso telespectador. Vamos lá. Quer dizer que tem item lá que, por exemplo, ele tem uma carga tributária, por exemplo, de 7%. Tem um outro item lá que ele pode ter de 12%. E tem o outro que pode ter de 18%. É mais ou menos isso? Sim, tecnicamente sim. Por quê? Quando eu vou fazer um cadastro de um item, por exemplo, eu vou adentrar com o NCM do item, tá? Vou adentrar com CST-PIS, CST-COFINS e o CST-ICMS. Me dá um exemplo prático no segmento de supermercado, que eu sei que você é especialista nesse segmento. Por exemplo, bebidas frias, né? Ele tem um NCM específico para bebida fria, tá? A bebida fria, no caso da cerveja, né? Para o supermercadista, é um produto que é vendido com ST, ou seja, substituição tributária para ICMS. Tá? Então, ele leva um código específico no CST ICMS. Ok? E o mesmo para PIS e COFINS. No caso do PIS e COFINS, ele é considerado uma tributação monofásica. Tá? Ou seja, não se paga PIS e COFINS na venda desse produto. Ok. E qual o item, por exemplo, que tem a menor carga tributária, um exemplo que você possa dar também no segmento de supermercado? No segmento de supermercado, um item que nós podemos colocar também é o leite. Ele é alíquota zero para PIS e COFINS e ST para ICMS. Percebam como é importante esse trabalho de contabilidade e, sobretudo, você parametrizar o seu produto dentro de um sistema viável para que você possa ter um acompanhamento dos recolhimentos. Porque imagine só, se você tem tributação zero no item, em outro você vai ter um outro tipo de tributação. Falando de maneira muito grosseira, para que nós possamos entender. Mas isso vai influenciar muito na hora de você recolher a sua guia de impostos. E é isso que o Escritório Brasil faz e é um dos diferenciais, não é, Edson? Exatamente, Marcelo. A parte de parametrização tributária, existe uma ou duas empresas, salvaguarda no Brasil, que ele faz a parametrização para PIS e COFINS. Para ICMS no estado do Amazonas eu não conheço nenhuma. Então o que acontece? Ele tem um nível de acerto de 95%, tem uma margem de erro, tá? Porque isso é feito via sistema. Okay. Agora, contadores que fazem essa parametrização na região, eu ainda não conheço um outro escritório que faça, com exceção do Escritório Brasil. Eu desconheço alguém que faça a parametrização. Porque é algo minucioso, você tem que conhecer a legislação estadual e federal, né?
E essa parametrização tributária, ela é feita no item, ou seja, item a item, indiferente de quantos itens o contribuinte trabalha. Requer muito trabalho, atenção, compromisso e credibilidade para que você possa efetivamente fazer esse trabalho e, mais do que isso, conhecimento. Então, você que está ligado, você que está conectado no Conexão Empresarial, pode mandar pergunta que dentro de alguns minutos o Edson vai responder e ele vai permanecer aqui conosco. E agora eu quero chamar o quadro Conexão de Conhecimento para que você possa ter mais informação e conhecimento aqui no Conexão Empresarial. Eu quero compartilhar com você uma experiência super importante que é sobre marketing pessoal. Primeiro nós precisamos entender o que é marketing pessoal. É a sua marca pessoal. É como você se apresenta, como você se vende e como você se torna imprescindível no mundo atual. Então é fundamental, primeiro, você se colocar como um produto. E esse produto é a sua empresa chamada Você S.A. E a partir daí você vai trabalhar esse produto de tal modo que ele se torne importante, interessante e tenha conteúdo. Então a primeira dica, todo produto ele tem uma embalagem. Imagine que você precisa cuidar da sua embalagem. Então dependendo da sua profissão, dependendo do público que você quer atingir ou do que você realize, é importante você moldar e preparar a sua imagem pessoal. Essa imagem pessoal passa por alguns conceitos, como por exemplo, homens, sempre é importante, a maioria das empresas são tradicionais, né, uma cultura tradicional, você se apresente com barba feita, cabelo cortado, não se apresente com brinco, alargador e coisas parecidas. Por quê? Porque a maioria das empresas são tradicionais. Agora, se você vai numa empresa um pouco mais descolada, um pouco mais de boa, como diz no vocabulário popular, aí você pode se apresentar de uma outra forma. Sempre lembrando que quem está do outro lado, quem vai comprar esse produto, ele precisa sentir atração por esse produto. E essa atratividade é que vai colocar você de maneira positiva ou negativa. Uma outra dica importante, mulheres, quando elas vão participar de um processo seletivo ou elas estão iniciando uma empresa, é importante que ela se apresente de maneira discreta. Então, é importante como que ela prepara o cabelo não pode estar solto de qualquer jeito, ou se ele estiver, imagine que se você faz parte de uma empresa que ela tem uma cultura um pouco mais tradicional, sempre o cabelo preso, maquiagem leve durante o dia, nada de maquiagens exageradas. Exagerada você vai usar num outro momento, na noite, numa balada, numa saída, mas durante o dia recomenda-se algo mais sóbrio. Da mesma forma, unhas sempre feitas, que você não tenha muitos acessórios que sejam barulhentos, decotes. Temos que tomar muito cuidado com os decotes, porque o decote ele pode chamar a atenção de maneira negativa. Imagine uma empresa tradicionalista onde trabalham o empreendedor, o esposo e a esposa. E se você se apresenta com decote, isso pode causar algum problema. Agora, se você vai para uma festa, para um aniversário, aí já é uma outra questão. Até porque no ambiente profissional, você tem que se colocar como um produto de maneira profissional. E a partir daí, agora nós vamos falar, já falamos da embalagem. E o conteúdo? O conteúdo é importante você ter conhecimento. E esse conhecimento é a mola propulsora dos negócios. É a mola propulsora que está impulsionando grandes carreiras ou tirando pessoas do mercado. Então, quanto mais conhecimento você tiver, e esse conhecimento precisa ser de qualidade. E não importa a fonte de conhecimento. Se foi através de um curso EAD, se é através dos livros, ou se é através de você sentar na universidade, isso não importa. O que importa é que você tenha conteúdo. Então, estamos de volta com Conexão Empresarial e agora com o quadro Conexão Direta com perguntas dos telespectadores e internautas que o Edson do Escritório Brasil vai nos responder. Edson, a primeira pergunta aqui para você é o seguinte: ao se tornar empresário contábil, o que vale mais a pena? Franquia ou ser autônomo? Na minha opinião, franquia. Por quê? Porque a franquia ela já vem de uma estrutura que já foi preparada antes. Enquanto você entra como autônomo, você entra no mercado desconhecido teoricamente falando. Ou seja, você vai ter que desbravar todo aquele mercado, você vai ter que passar por inúmeras dificuldades que eu tenho certeza que você passou lá atrás, você vai ter que buscar parceiros, sistema, e tudo isso pode atrapalhar ou dificultar o desenvolvimento profissional. E a franquia é mais oportuna, não é isso? Exatamente, porque a franquia ela já vem toda moldada, toda preparada, toda estruturada e muitas vezes até com treinamentos voltados às áreas comercial e tecnológica, facilitando assim o desenvolvimento do escritório. Legal.
Edson, tem mais uma pergunta aqui. Como contratar o serviço do Escritório Brasil de Contabilidade hoje? Suponhamos que uma pequena empresa que tenha lá 2, 3 colaboradores, mas tem um CNPJ, ou então ele quer abrir uma empresa. Como que ele faz para contratar o serviço de vocês? Ele pode entrar em contato através do telefone 3615-1410, 99305-9112 ou através do nosso site. Né? Pode conhecer nosso site, está disponível na rede social, né? www.escritoriobrasil.cnt.br. Ou seja, não perca a oportunidade de você ter uma grande assessoria contábil com um preço justo e com qualidade. Estamos chegando ao final, papo maravilhoso, super interessante, e eu quero muito assim agradecer essa oportunidade de estar aqui com o Edson, mas antes de finalizar, eu quero convidar você para que você tenha acesso ao nosso quadro Conexão, com uma dica de livro sensacional para você. E a nossa dica dessa semana é o livro Sonho Grande. Esse livro ele é sensacional. Ele foi escrito pela Cristiane Correia. Ele conta a história da fusão de 3 grandes empresários. O Paulo Lemann, o Marcel Teles e o Beto Sucupira, que são extraordinários. O que eles fizeram? Eles se uniram num determinado momento para que pudesse empreender e buscar oportunidade de negócio. Então imagine vocês que eles foram os responsáveis pela fusão da marca Brahma e Antártica, gerando ali a Ambev. Não satisfeitos de se tornar o maior player do mercado nacional e da América do Sul, quiseram muito mais. E tudo isso pautado em 2 fatores importantes. O primeiro, a meritocracia e a extinção dos colaboradores que não tinham produtividade. Meritocracia, você vai elevar e vai valorizar aqueles que realmente produzem e colaboram com a empresa. E aqueles que não têm conteúdo, não têm conhecimento, são substituídos por outros que tenham mais qualidade. Então é sensacional esse livro, não perca essa oportunidade, e aqui é conhecimento, e mais do que isso, dentro dessa fusão, eles buscaram um novo player que foi a aquisição da Budweiser, e hoje são os maiores cervejeiros do mundo. Então não perca, Sonho Grande, essa semana é a nossa dica de livro. Edson, eu gostaria de te convidar que você, por favor, se despedisse do nosso público e te perguntar o seguinte: tem alguma vaga de emprego hoje no Escritório Brasil? Bem, Marcelo, sempre há vagas. Hoje, atualmente, nós temos um quadro de 78 colaboradores, né, expandindo graças ao nosso bom trabalho, né, e com certeza com a graça de Deus também. E eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, né, no Conexão Empresarial, e estarei sempre que convidado para estar aqui novamente. É um prazer imenso estar aqui com você. Que bom, Edson. E tem um detalhe, antes da gente partir para os finalmente, você falou que tem 78, e eu sei do seu sonho. Quantos colaboradores o Escritório Brasil quer chegar a ter e a empregar diretamente? Diretamente, o meu sonho é chegar a 500 colaboradores. Ou seja, muito desafio, muito trabalho. Muito, Mas muito. você tem talento para isso, com certeza, com a ajuda de Deus, vai chegar lá. Meu amigo telespectador, você que está conosco toda quinta-feira, mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade de ter estado contigo. Quero te convidar para ir lá no meu Instagram, @MarceloSalum, fazer o seu comentário e estar conosco toda quinta-feira. E antes de encerrar, uma dica super importante, que eu acredito que é importante nós valorizarmos as pessoas. Porque pessoas que movem são pessoas que precisam ser movidas. As pessoas que movem as organizações. Qualquer empresa, não é o prédio, não é a instalação, não é o equipamento, mas sim o ser humano que está ali, que move, ele precisa ser motivado constantemente. Uma boa noite e até a próxima quinta-feira, comigo, Marcelo Salum, no Conexão Empresarial. Até mais.